fim de jogo e como era de se esperar, derrota do Vasco pro Santos por 2-1. Por quê? Era uma derrota para se esperar. Porque o Vasco não é favorito contra nenhum time do Campeonato Brasileiro hoje, infelizmente, né? Uma derrota que deveria ensinar, que poderia ensinar, né? Na nossa vida, a gente aprende com os erros, né? A gente comete um erro e a gente aprende com ele. A gente não volta a cometer os mesmos erros porque a gente sabe que se for feito daquela forma ali vai dar errado. Mas no Vasco não é assim. No Vasco, quando se comete um erro e é atestado isso, eles fazem de novo para ver se dessa vez vai dar certo. Faz sentido para vocês isso? Para mim não faz, tá? Para mim não faz. O Vasco cometeu esse mesmo erro em 2023. O Vasco cometeu esse mesmo erro em 2024. O Vasco cometeu esse mesmo erro em 2025 e vai cometendo mais uma vez em 2026, tá? Que erros são esses? Primeiro erro. Achar que o início não importa, o que importa é o fim. Só que já estamos na 4ª rodada e quando a gente for ver já não tem tempo mais. Vocês lembram como foi 2023? Assim, gente, o meu sentimento, assim, eu tô tentando esconder ele. Tá? O que o Vasco fez hoje foi uma coisa nojenta, assim, e desrespeitosa com o torcedor. Vamos lá, o Vasco deveria aprender, o Pedrinho deveria aprender, mas não vai. Tem coisas que a gente tem que abrir mão, cara, que a gente tem que reconhecer que a gente errou. Simplesmente. Primeira delas, Saldívia. Gente, cara, tudo bem, o professor Pardal lá cismou com esse cara veio, não tem mais o que fazer, ele tá aí. Mas olha só, cometeu um erro, meu amigo, mete a cara e fala assim, olha, o Saldívia foi um erro. E eu reconheço esse erro. Eu reconhecendo esse erro, eu vou proibir esse cara de jogar no Vasco. Se eu sou o Pedrinho, presidente do Vasco, esse cara não joga mais no Vasco. Olha só, ele vai treinar em separado, eu vou tentar negociar ele. Se eu não conseguir, ele vai ficar aí. Ele não vai entrar mais, porque esse cara não é jogador profissional. Estamos aí com ele, tá? Rinestrosa. Erro é um erro, tá? Não pode entrar mais. Gente, assim, Rinestrosa é um caso ainda pior. Porque é um jogador de 30 milhões de reais. Você olha pra ele e você vê o Lodi Augusto jogando, cara. É a mesma coisa. A diferença é que o Lodi é angolano e o Rinestrosa é um colombiano. Assim, é patético o futebol do Rinestrosa. É patético. O Vasco precisa fechar alguns ciclos que já deveriam ter sido fechados há muito tempo. Vamos começar pelo gol, tá? O Vasco contra a Chapecoense teve um chute no gol. O jogo foi 1-1. O Chapecoense chutou uma bola no gol, fez um gol. Contra o Bahia, um chute, um gol, 1-0 pro Bahia. Contra o Fluminense foram 2, um já no final do jogo, 1-0 Fluminense. E hoje foram 2-1 Santos. Gente, vocês querem que eu faça o quê? Vocês querem que eu fale aqui pra vocês? Ele é um cara que não sai do gol. Olha só que contradição. Vamos lá, que contradição. O Vasco perdeu o título da Copa do Brasil porque ele não saiu do gol no primeiro gol do Corinthians, onde a bola era claramente para ele sair, ele ficou plantado no gol. Hoje, o segundo gol do Santos era para ele ter esperado. Ele saiu e foi encoberto. Dá para entender a incoerência disso? Dá para entender? Ou o cara não sai, ou ele sai antes e toma um gol por cobertura. O gol, vamos lá, o gol contra o Fluminense foi um gol que um chute foi praticamente no meio do gol. Assim, é alarmante pra mim números onde o time chuta uma bola no gol e a bola entra. É alarmante o número desse. Mas não. Ele vai fazer... o contrato dele vai chegar no fim, o Vasco vai oferecer o dobro do salário, que ele já ganha 1 milhão e pouco. É o melhor, é o goleiro mais bem pago do Brasil.
E ele vai fazer o quê? Vai pagar 2 milhões agora quando ele fizer draminha e não quiser renovar? É isso que vai fazer? Paulo Henrique, gente, já deu Paulo Henrique, já deu. Desde que ele foi pra seleção que ele acha que ele é o Cafu. O cara não toma uma decisão certa, cara. Antes tivesse trocado ele pelo Cristaldo, do Grêmio. O Grêmio ofereceu um monte de jogador aí em troca do Paulo Henrique, antes tivesse feito isso. Porque ao invés de um jogador ruim, a gente teria pelo menos mais opções, né? Talvez ganhe até menos que ele ganha. Vamos lá. Lucas Piton, não precisa nem falar, cara. É uma coisa que a gente já vem falando de 2024 pra cá. O Lucas Piton tinha uma jogada. Cruzamento pro Verratti. Fora isso é o quê? O que ele fazia? Um jogador extremamente fraco, descompromissado. Fraco na defesa, descompromissado. Ele não tá nem aí se ele vai tomar bola nas costas, não. Ó, o Cuiabano hoje entrou e, cara, assim, o Cuiabano não precisou fazer muita coisa pra mostrar que é muito melhor que o Lucas Piton. O que o Lucas Piton tá fazendo no Vasco ainda? Aí eu te pergunto outra coisa. O que o Leandrinho fez que não jogava e o Lucas Piton joga ainda? Alguém me responde. Alguém me responde. Nuno Moreira não. Nulo Bobeira. Cara, o que esse cara faz pro Vasco? Me fala, pelo amor de Deus. Além de ter feito um gol. O que esse cara fez pro Vasco? Além de ter feito um gol numa final onde o Vasco foi vice-campeão da Copa do Brasil. Cara, ele é demais, cara. Ele é lento. Ele não aparece, ele se esconde do jogo. Ele não sabe chutar pro gol. Ele não sabe cruzar. Ele, pra voltar pra marcar, é uma lentidão absurda. Não tem nenhum senso de urgência. Aliás, ele e o time inteiro do Vasco. O time do Vasco, ele, assim quanto o Fluminense, precisava empatar o jogo. E fica girando a bola de um lado pro outro, sem nenhuma objetividade, aquilo não vai dar em nada, eles não estão nem aí, eles ficam. O jogo acabando e eles tocam pra trás, aí tocam pro lado. Parece que não quer fazer o gol. Não quer. É uma falta de objetividade, senso de urgência absurdo. E vamos lá. Aí eles reclamavam do treinador, nos bastidores. Eles fizeram hoje exatamente... Era como se o Fernando Diniz estivesse na beira do campo. Eles fizeram exatamente o jogo que o Fernando Diniz faria se estivesse no Vasco. Aí eu pergunto, será que a culpa é só do treinador? Não é, cara. Não é só do treinador. A culpa é deles também, que estão dentro de campo. A culpa é do Pedrinho, que não afasta meia dúzia de jogador. Antigamente as coisas no Vasco só iam pra frente quando 8 jogadores eram afastados. Foi sempre assim, não sei se vocês lembram. O Vasco só melhorava o desempenho quando os jogadores eram afastados. E é isso que precisa acontecer no Vasco hoje. Não sei quem vai trazer pro gol, não sei. Eu só quero que o Léo Jardim saia, só isso. Eu não sei quem vai vir pela lateral direita, eu só quero que o Paulo Henrique saia. Eu não sei quem vai vir pela lateral esquerda, eu só quero que o Lucas Piton saia. Eu não sei quem vai vir pro meio, eu só queria que o Felipe Coutinho saísse. E saiu, e graças a Deus por isso. Porque seria mais um hoje pra atrapalhar. Não sei quem vai jogar na ala direita, eu só quero que o Nuno Moreira saia. E que o Rinostroza saia também. Porque se não for o Nuno Moreira, é o Rinostroza. E isso é preocupante demais. Porque se não tem um, eu coloco o outro. E o outro talvez seja pior do que o um. É desesperador, cara. É desmotivante, cara. Pra torcida isso. A gente já tá quinta-feira, a gente não tem um treinador, cara. A gente não tem um treinador. O nosso interino é o incompetente. O interino do Vasco é incompetente. Porque se colocasse o Felipe, era incompetente. Se colocasse o Kuropos, é ruim, incompetente, bobo, debochado. Ainda debocha do torcedor do Vasco.
É pior ainda do que tava. Aí sobrou pro tal do Lazzaroni, que é ridículo também. Que não teve a capacidade de falar pros jogadores: olha só, vocês não estão sendo mais treinados pelo Fernando Diniz. Não precisa ficar saindo tocando bolinha. Não precisa ficar saindo tocando bolinha. Se precisar, dar um chute lá na frente. O Léo Jardim quase entregou 5, 8 gols hoje pro adversário, porque simplesmente se recusa a dar o chute pra frente. E quando chuta pra frente, chuta pra lateral. Não sei se vocês já repararam isso. Assim, é tudo feito de maneira errada no clube. Tudo feito de maneira errada no clube. É o que eu sempre vou falar. O Pedrinho chega em São Januário, ele vê o portão aberto e ele pula o portão. Aí ele chega pra mijar no banheiro e mija na pia. Vai almoçar no restaurante, almoça segura pela parte do garfo e pega a comida com o cabo. Tá nítido o que precisa ser feito e ele não faz. Vai dar desculpa pra gente que tá no início do campeonato ainda? Vai dar essa desculpa pra gente ainda? O Vasco hoje é o último colocado. Num jogo que era fácil, era acessível pro Vasco vencer. O Vasco não vence. O que tava atrás da gente passa a gente. A gente tava afundado no último colocado. Assim como foi 2023, 24, 25, 2015. O que ele entrou pra mudar? Não mudar nada, cara. O Pedrinho não mudou nada. Em relação a futebol, nada. Nada. Não adianta você entrar, você fizer, não, porque fiz uma recuperação judicial, que isso e aquilo, e vai cair pra Série B. Não adianta você mudar, zerar a dívida do clube se no futebol o que realmente importa. Eu não quero saber de natação, não quero saber de boliche, eu não quero saber de atletismo, eu não quero saber de basquete, eu não quero saber de futsal, eu quero saber de futebol. Se no futebol não estiver bem, não tem nada bem. Ele vai zerar a dívida, ok, e no futebol o Vasco está em último, o Vasco não vence, o Vasco perdeu o primeiro jogo da semifinal pro Fluminense. Hoje é quinta, sexta, sábado, domingo. Daqui 3 dias tem o segundo jogo da semifinal. O Vasco não treina um treinador. O Vasco não está perto de contratar um treinador. O Vasco tem Léo Jardim como goleiro. O Vasco tem Paulo Henrique como lateral direito. O Vasco tem Lucas Piton como lateral esquerdo. O Vasco tem Nuno Moreira como atacante. Aí eu vejo aí no Twitter vagabundo colocando culpa em Brenner. Vagabundo colocando culpa em Spinelli. Os caras não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porra. Os caras já estavam hoje querendo criticar o David, que foi o único que entrou, teve hombridade de tentar alguma coisa. Aí querem colocar a culpa no Tietê. Que tudo bem, já não tá aguentando mais, mas a culpa não é do Tietê. O canhão deveria ser apontado para quem tem culpa. E eu tô falando aqui, eu já vinha falando antes. O Verratti era um culpado, o Felipe Coutinho era um culpado. Esses dois saíram. O Fernando Diniz era culpado, já saiu. Agora a gente tem outros, mas que pelo andar da carruagem não vai ser resolvido tão cedo. Por quê? Por conta da velha política maldita desse clube. Entendeu? Não vem falar em maldição hereditária. Não tem isso, cara. É só fazer diferente. Porra, esse time tá uma merda, cara. Esses caras, olha só. Olha o que esses jogadores fazem. O Saldívio e o Paulo Henrique que sobem sozinho pra cabecear e dão uma bola no pé do Neymar. Pô, será que é culpa de quem? Pô, a culpa só pode ser do Andrés Gomes. Só pode ser. A culpa só pode ser do Brenner. A culpa só pode ser do Spinelli. Porque os jogadores subiram juntos e cabecearam a bola no pé do Neymar. O Neymar fez um gol. E um goleiro que deveria estar no gol, mas que saiu e foi encoberto. Assim, é complicado, cara. Não adianta, entendeu? Às vezes parece que o Vasco vai pegar a bola. O jogador do Vasco tá com a bola, o Robert Renan ali. Quando a bola circula ali, parece que a qualquer momento o jogador vai virar pra trás e vai dar um chute no próprio gol. Porque
A impressão que dá quando a bola tá ali é que a bola vai parar dentro do gol. E na maioria das vezes para. Só que eles não reparam isso, cara. Quando a bola tá ali, eu já fico olhando pro gol, porque ela vai para lá dentro do gol. Eu não olho pro jogador que tá com a bola. Eu só fico olhando pro Léo Jardim e pro gol. A bola vai chegar dentro do gol, pode ter certeza. Pra mim, tinha tempo de ter consertado isso. Já tinha tempo de ter consertado isso quando o Vasco empatou com o Chapecoense em casa. Ali era pra mudar tudo, cara. Era pra ir tudo abaixo. Fernando Diniz embora, Léo Jardim embora. Pra mim, aquele jogo foi estopim, mas não. Deram sequência. O Vasco perde pro Bahia. O Vasco perde pro Fluminense. E assim, a gente já tá com o futuro condenado. A gente tá com o futuro condenado, cara. Quem garante que o Vasco vai emendar vitórias seguidas aí, subir de posição na tabela, brigar com uma coisa? Que garante, cara? Quem garante que vai chegar o Arthur Jorge, o Renato Gaúcho, Marcelo Galhardo, o Leonardo Agim e vai dar conta de resolver isso? Porque quando ele chegar, o goleiro dele vai ser o Léo Jardim, o lateral dele vai ser o Paulo Henrique. Quem consegue trabalhar assim, cara? Quem consegue trabalhar assim? Aí o cara vai implementar a ideia dele de jogo. O Vasco vai jogar bem, o Paulo Henrique vai entregar um gol, o cara vai entregar uma bola, o cara vai estar no meio do gol, o Léo Jardim toma o gol, pronto, a gente perde o jogo. E a torcida vai em cima dele. Ninguém tem paciência, e não pode ter mesmo. A gente torce pro Vasco. E aí o que acontece? Manda embora. E o próximo que vir vai ser a mesma coisa. O Paulo Henrique vai entregar uma bola, o Lucas Pitão vai entregar uma bola, o Léo Jardim vai aceitar o gol e ele vai ser mandado embora. E esse ciclo se repete, só que eles não veem que o problema está dentro. Se é pra fazer isso, me bota lá de graça que eu vou lá, eu vou tirar o Lucas Pitão, vou tirar o Paulo Henrique, eu vou tirar o Léo Jardim e se for pra dar merda, que dê merda sem eles. Eu vou lá, eu coloco o Felipe Gabriel, eu coloco, sei lá, o Tietê improvisado de lateral direito, o Cuiabá lateral esquerdo, a gente vai, se vira vocês aí. Pelo menos um empate eu consegui, eu tenho certeza disso. Porque eu não acho esse time podre na totalidade. Não acho. Eu acho o Spinelli bom jogador, o Brenner vai ajudar. A gente tem o Andrés Gomes, a gente tem o Rojas, que é bom jogador. O Barros, apesar dos erros dele, de não soltar a bola, de ser nojento, de querer aparecer mais que jogar, é um jogador que ainda é novo, que vai amadurecer mais, que pode ajudar. O Thiago Mendes ajuda. O Robert Renan, falhando ou não, é um jogador que é um bom jogador. Até a página 2. Tá entendendo? Então, aí, claro, a gente precisa de um meio campo ali, e de um ponta, e de um zagueiro. Mas que os erros são muito claros. Os errados são sempre os mesmos. Sempre os mesmos, cara. Não tem diferença. Você pega o cara que errou um ano, você vê que é o mesmo cara que errou hoje. Você vê um cara que errou na Sul-Americana no passado, é o mesmo cara que errou hoje. Que errou no Campeonato Carioca no passado, é o mesmo cara que errou hoje. São os mesmos caras. Erros da mesma maneira, porque eles não se superam. Eles querem errar a mesma coisa. Se eles erraram alguma coisa hoje aqui, daqui 2 minutos eles vão errar a mesma coisa dentro do campo. Eles tentaram um passe de A para B e deu errado. Daqui 2 minutos a bola vai para cair no A e vai tentar tocar no B de novo e vai errar de novo. Porque eles não entendem que eles não podem repetir o que já deu errado, porque vai dar errado de novo. Eles não entendem isso. Assim, é um clube que tá fadado ao fracasso, porque tem pessoas fracassadas que comandam ele. O Pedrinho é um. E aí ele fica ameaçando, porque eu não vou concorrer à reeleição. Cara, e daí? E daí, Pedrinho? E daí?
você não vai concorrer à reeleição, vai entrar outro nariz de palhaço que igual você lá, independente de quem seja, você vai voltar a ser o comentarista medíocre que você era no Sport TV. Você vai voltar a ser o hipócrita que você era quando era comentarista do Sport TV e criticava o que você faz hoje, Pedrinho. Aquele jornalistinha chapa branca que você era, Pedrinho. O Vasco não precisa de você, o Vasco não deve nada a você. Pelo contrário, Pedrinho, pelo contrário. Pelo contrário, o Vasco te deu uma vida, o Vasco te deu uma esperança. Você, Pedrinho, deve tudo ao Vasco. Você deve tudo ao Vasco. Não sou eu que tô falando, não. Eu conheço a história porque você contou, Pedrinho. Pedrinho, você pegou o Vasco, o seu pai te levava pro treino bêbado, Pedrinho. As pessoas zoavam você, e o Vasco te deu um futuro. E você cospe na cara do torcedor do Vasco hoje. Você só existe hoje, a sua família só existe hoje. Seu pai só teve uma morte digna porque o Vasco deu. Porque o Vasco deu. E não é sendo presidente do Vasco e fazendo um monte de merda que você vai retribuir isso. Não é. Talvez a maior retribuição que você dê pro Vasco seja sumir do Vasco e nunca mais tocar no assunto que você já foi presidente do Vasco um dia. Não vem com esse papinho não, com essa prepotência de que a sua gestão fez isso, aquilo. Fez nada. Até porque não foi nem você que teve todas essas ideias. Por você a gente tava aí com o clube associativo até hoje, de qualquer maneira. Sorte sua que você é cercado de uma equipe jurídica muito competente. A única coisa competente nesse clube é a parte jurídica. Que eu tenho certeza que se o advogado vai jogar na lateral direita, seria melhor do que o Paulo Henrique. Tenho certeza que na equipe jurídica tem um goleiro melhor que o Léo Jardim. Porque é a única coisa que presta nesse clube. Única. Impressionante. Então é isso. Assim, esperar que um milagre aconteça, uma mágica aconteça e tudo mude no clube. Eu vou te falar, cara, não vai. Futebol não existe mágica. Tudo poderia ser diferente, mas ele não quer que seja. E provavelmente eu vou voltar brevemente, porque o próximo jogo é derrota. É o Paulo Henrique falhando, é o Jardim aceitando o gol que não deveria. E é assim. É assim porque tem que ser assim, porque eles querem que seja assim. Tá bom? Um abraço.